Seja muito bem-vindo, Saulo. Antes da gente poder começar, gostaria de apresentar para o pessoal o nosso podcast que está começando com você, nosso primeiro convidado, que é o Vidas que Transformam Vidas. Para poder começar, eu gostaria de falar um pouco para as pessoas o porquê dessa ideia desse podcast. É muito comum, né, a gente ouvir as pessoas contando histórias sobre pessoas que destruíram famílias ou aquela pessoa que teve um impacto negativo na vida de outra pessoa. E eu tava pensando, eu falei, nossa, como que a gente escuta pouquíssimas ou quase nenhuma história de pessoas que mudam positivamente a vida dos outros? E como que faz falta, às vezes, a gente ter exemplos positivos na sociedade, principalmente quando a gente é jovem, ter um exemplo positivo de pessoas para nos inspirar, para que a gente possa seguir e também para dar um ânimo, né, para a vida, para a gente poder pensar assim, nossa, essa pessoa me dá esperança na vida. Então, foi assim que nasceu a ideia do podcast Vidas que Transformam Vidas, porque eu quero trazer aqui pessoas que eu conheço como você, que têm um impacto muito positivo na vida dos outros e que eu acho que são pessoas e histórias que merecem ser contadas, replicadas. E quem sabe a gente não consegue criar um movimento que às vezes eu tô lá no ponto de ônibus ou eu tô na fila do banco, ao invés de falar de algo ruim, eu não posso falar de algo bom. De um episódio que eu vi num podcast que conta uma história de um advogado que pode modificar a vida das pessoas através da profissão. Esse é meu desejo, é meu sonho. Então, Saulo, seja muito bem-vindo. Eu vou pedir para você se apresentar, porque eu não consigo te chamar de Dr. Saulo. Apresente-se, por favor, pessoal. Tá bom. Muito obrigado, Bruna, pelo convite. Eu fico muito honrado em ser convidado de estar aqui, primeiro, no seu projeto, que eu acho um projeto tão especial, tão inspirador, né? Que traz tanto de você e isso já diz muito do seu projeto, né? E estar aqui como um dos primeiros convidados, para mim, isso é uma honra muito grande. E aí eu gostaria de trazer uma frase que eu ouvi muito no meu TCC de mestrado, né, na minha dissertação de mestrado, que eu coloquei que falava assim: mais potente do que destruir aquele mundo que nós não queremos é construir aquele que nós queremos. Então eu acho muito legal você ter essa iniciativa, porque eu concordo, inclusive, muito com você, que nós precisamos mostrar bons exemplos, né? A gente sempre fica se lamentando, criticando e odiando os maus exemplos, as coisas que nós não gostamos, mas e os bons exemplos, né? E os caminhos que são possíveis. Então eu gosto muito dessa sua ideia. Então, Legal. Cumprindo o que você me pediu para poder me apresentar, né? Eu sou Saulo, eu originalmente tenho uma formação em Direito, então trabalho com advocacia, mas eu também tenho formação em Letras, porque eu tenho uma incursão... Gente, isso é novidade para mim? Sim. Como assim? Eu tenho formação em Letras, isso tem a ver com o meu percurso na Secretaria de Educação do Tocantins, né? Que eu entrei na educação, já tinha sempre algum contato, e eu queria ser professor da educação básica, né? Naquele contexto que eu estava. Então, eu você fui tinha fazer cara letras. disso. Eu super naquela época a gente se conheceu, eu super te imaginava assim. Exato, e curiosamente nunca entrei na sala de aula como professor de educação básica, mas a formação eu acabei concluindo, né? Legal. E hoje também dou aula no ensino superior, na faculdade de Direito, né, para os meus alunos. Então eu tenho uma atuação como advogado, que trabalho especialmente na área de previdenciarista, e também na formação e na atuação como professor no ensino superior. E quantos anos você tem, Saulo? Eu tenho 31. Meu Deus, é muito novo, né, gente? Mas é bacana. Bom, antes eu quero abrir só um paralelo aqui para as pessoas, né? A gente, um pouquinho antes de começar esse episódio, a gente estava falando aqui sobre o nosso passado. Nosso passado me condena. Quando eu era uma pessoa que não era evoluída. Né? Não era uma pessoa calma, equilibrada. Quem me conheceu lá atrás sabe, né? Que eu sou fruto daquilo que eu vendo, que é desenvolvimento humano. Mas o Saulo e eu nos conhecemos quando a gente era mais jovem, né? E numa época de... Talvez que é uma paixão da juventude por transformação, acho que nos uniu naquela época. E é muito interessante observar que muitos jovens que eu conheci nessa minha época, que a gente era chamado de rebelde, né? Eu me lembro de uma reunião, não vou dar detalhes, que acho melhor não, mas de uma reunião que a gente estava, que tinha lá pessoas da polícia, pessoas de segurança pública, que talvez nos viam como rebeldes, né? E a nossa rebeldia um pouco era nessa vontade realmente de transformar a nossa cidade, a nossa comunidade em algo... numa referência positiva para a juventude, né? E eu acho interessante, eu preciso te perguntar. Te conheci cuidando da juventude e agora você está cuidando dos aposentados.
Me conta um pouquinho, como que se deu esse passo para hoje estar exercendo essa especialidade? Então, são caminhos muito inesperados, assim, que a gente acaba tomando, né? Realmente, o primeiro passo que a gente se encontrou foi num contexto que eu estava na faculdade ainda, eu estava na graduação, né? E aí foi um convite de um amigo, inclusive, de começar a trabalhar no Conselho da Juventude. Eu não entendia muito bem as dimensões daquilo e topei o desafio, né? Foi quando a gente se conheceu. E pra mim, aquela experiência foi muito importante, tão marcante, que eu escolhi como tema do meu TCC na graduação, né? Discutir aqueles ganhos, aquelas conquistas, aqueles desafios que a gente tinha dentro da juventude, né? E o tempo foi passando, os caminhos profissionais vão se dando, até que em um determinado momento eu resolvi aceitar a advocacia. Essa que nunca tinha sido nenhuma opção. Eu passei a graduação inteira com uma certeza que eu não iria advogar, né? No final... Não, pera. Sim. Pera. Era uma certeza que eu tinha, eu não ia advogar. Então agora você vai ter que abrir um parênteses antes de continuar essa resposta. O que te levou, então, para o direito se não era advocacia? Então, eu não sei. Assim, o direito especificamente não via uma profissão. Falava assim, porque o direito tem muitos caminhos que você pode ir, tanto em questão de temática, porque o direito lida com absolutamente todas as temáticas humanas. Você pode ir para tecnologia, você pode ir para criminal, você pode ir para civil, enfim, tudo que envolve o humano, o direito tem algum ramo, alguma ramificação. E você tem muitas opções de profissão também. Então, você pode trabalhar como servidor concursado, você pode trabalhar na iniciativa privada, você pode trabalhar no meio termo, você pode ir para docência. Então, assim, o direito te dá um leque muito grande. Então, a profissão nunca foi das minhas grandes preocupações a entrar no direito. E era uma coisa que meus amigos olhavam pra mim e falavam assim, Saulo, só tem uma opção, você só tem direito, assim. É o curso que que contempla todas as características que você tem, que você gosta, etc. E eu fui pro curso e realmente eu sentia que, assim, o MEC fez um curso pra mim e é o direito. Eu me sentia no paraíso dentro do curso de direito. Entendi. E foi muito bom mesmo. Só que eu nunca me preocupei qual profissão exercer, né? Eu gostava da faculdade. Olha que coisa interessante. Você sabe que esse é um caminho que a maioria das pessoas não fazem. Sim. Que é escolher uma faculdade que represente quem ela é como pessoa. Sim, mas no curso de Direito, ainda vou, né, trazer uma meia-culpa, assim. É mais fácil você fazer isso porque é um curso que é muito bem visto, muito bem quisto. Ah, sim, com Então, certeza. você não tem uma resistência, porque assim, fazendo em Direito, a impressão que as pessoas têm é que, vai dar alguma certo. Alguma coisa você vai virar, sabe? né? Exato. O que não faz verdade. sentido, porque nós temos profissões excelentes em todos os ramos, né? Mas no Direito isso é mais simples, né? As pessoas olham com mais carinho, com mais perspectivas, que não necessariamente também se confirmam, né? Porque, por exemplo, né, falando um pouco disso aí, uma das razões de eu não ter feito faculdade de música ou dramaturgia, que sempre foi minha paixão, foi justamente por causa da forma como a gente olha, né? Você não olha que alguém que tá fazendo faculdade de músico vai virar alguma coisa na vida. Exato. É o estigma, né? E as perspectivas do mercado também são muito diferentes, Sim, né? Com certeza. E aí, naquele momento, eu nunca cogitava ir para advocacia. Eu via muitos Entendi. desafios, eu não gostava. Nos últimos 6 meses, eu cansei da faculdade de Direito. Nada mais me agradava, assim, no final da faculdade, né? E fui para a política pública. Fui trabalhar na política pública. Fiquei um tempo, né, na Secretaria de Educação do Tocantins, do Estado. E também cansei da política pública, me decepcionei com algumas coisas, resolvi voltar. Na hora que eu estava voltando, eu recebi um convite para entrar no escritório de advocacia. Na parte criminal, não seria nem no previdenciário. E aí eu comecei a falar assim, e se eu advogar? Né? E se eu começar a trabalhar com isso? Então foi uma sementinha, né, que foi plantada, comecei a desenvolver algumas atuações, comecei a conhecer as áreas. Criminal eu detestei nas primeiras diligências, nos primeiros trabalhos que eu fiz, inclusive acho incrível a disposição dos meus colegas que trabalham nessa área, porque é litigiosidade o tempo inteiro, embate o tempo todo. É pesado. É muito pesado, não tem nada tranquilo, né, não tem nada tranquilo. Então foi uma das coisas que me afastaram pelo menos desse ramo. E aí eu fui descobrindo outras áreas, até que me foi apresentado o ramo da Previdência. E aí o que é interessante, Bruno? Previdência, a coisa que mais chama atenção é a aposentadoria. Mas a Previdência trabalha com a proteção das pessoas. E não envolve só a aposentadoria, mas envolve todos os eventos da vida que a gente selecionou como sendo necessários e dignos de uma segurança. Então, a gravidez, a incapacidade para o trabalho... Não, peraí. A prisão... Não, peraí. Como assim a gravidez? Porque o que acontece? A mulher, principalmente, quando fica grávida, ela tem um período que ela não vai conseguir desenvolver o seu trabalho. Sim. Porque ela vai se dedicar ao seu filho. E então, nesse momento, ela recebe o que a gente conhece como salário maternidade. Certo. E isso é um benefício previdenciário.
Ah, não sabia. Exato. Olha que vergonha. Então, aí a gente tem vários benefícios nesse sentido. O auxílio reclusão, o salário maternidade, o benefício de incapacidade temporária, a aposentadoria por incapacidade permanente. Todos esses são benefícios da Previdência Social que protegem as pessoas de eventos da vida. Né? Tá, então deixa eu te fazer uma pergunta, tá? Porque você chamou um pouquinho a minha atenção. Porque eu já ouvi falar do LOAS, né? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho disso, até porque como agora a gente conhece mais diagnósticos como, por exemplo, de autismo, e eu fiquei sabendo há um tempo atrás que mães de autistas podem recorrer ao LOAS, por exemplo, aí você vai me explicar um pouco melhor, para recorrer a um tipo de auxílio para elas cuidar dos filhos. Agora, uma gestante que está grávida, ela precisa de um advogado para pedir uma licença maternidade? Isso não é automático? Como é que funciona? Tá. Eu vou começar um passinho antes para poder explicar para você uma questão que eu acho linda, nossa, Brasil, né? É uma jabuticaba nossa, que eu acho maravilhosa. A gente tem um sistema de seguridade social. O que é o sistema de seguridade social? É um sistema que traz proteção às pessoas, que trazem mecanismos de políticas e também jurídicos que vão proteger as pessoas nos eventos da vida. Esse sistema de seguridade social é montado principalmente por 3 pilares. O primeiro é o pilar da saúde, que a gente conhece através do SUS, principalmente. Então, todas as ações do SUS, desde vacinação, atendimento primário, atendimento terciário de saúde, tudo isso faz parte do primeiro pilar, que é o pilar da saúde. E ele é um pilar que ele é devido a todas as pessoas, independente de origem, né, de cidadania, de capacidade econômica, qualquer coisa, o SUS vai abarcar. E a gente sabe, nós brasileiros podemos criticar, o resto não, mas a gente sabe dos problemas que nós temos dentro do SUS, mas mesmo assim é uma política incrível. Quando você olha no restante do mundo, não se compara, né? Não tem nada parecido, né? Tem algumas coisas muito longe que eles falam que é parecido, mas não tem igual ao SUS. Não tem. Então o primeiro pilar é esse. O segundo pilar é o da assistência social. Dentro do pilar da assistência social, ele já tem um recorte um pouco mais restrito, que ele vai olhar aquelas pessoas que precisem da assistência social. São as pessoas entendidas, em geral, em situação de miserabilidade. Então, são políticas que a gente tem para a concessão de cestas básicas, são políticas para atendimentos bastante pontuais de pessoas que, às vezes, estão em situação de rua, etc. Dentro da assistência social, a gente tem um benefício chamado de benefício de prestação continuada, o popularmente conhecido como BPC, ou também conhecido pelo LOAS, mas LOAS é Lei Orgânica da Assistência Social. Então, esse benefício do BPC-LOAS, ele é administrado pelo INSS, mas ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial. Depois eu vou explicar a diferença disso e por que essa diferença é importante. Então, na assistência social, a gente tem o benefício de prestação continuada, que ele é devido a quem necessitar, se cumprir os requisitos desse benefício, tá? E o terceiro pilar que nós temos da Seguridade Social é a Previdência Social. A Previdência Social é mais restrito ainda do que a saúde, do que a assistência social. A Previdência só vai ser devida àquelas pessoas que contribuam para o sistema de Previdência. Tá, então peraí, professor Saulo. Então, Seguridade vai envolver saúde, assistência social e previdência social. Saúde é para todo mundo, independente de quem trabalha, quem não trabalha, sem nenhum tipo de recorte étnico, social, racial e econômico. Exato. Aí, assistência social, eu já tenho que cumprir alguns requisitos. Então, tem as pessoas em situações de miserabilidade, palavra difícil. Ok, entendi. E aí, a previdência social, a gente já está falando de trabalhadores. Podem ser principalmente trabalhadores, mas, em regra, quem contribui para o sistema de previdência. Tá, quem contribui... porque aí a gente tem também empresários, tem outros exemplos. Tem o facultativo. O facultativo não precisa exercer nenhuma atividade profissional. Ele escolhe contribuir para o sistema de previdência para ter uma proteção. Então, a Seguridade Social envolve esses 3 pilares. Exatamente. Ah, não sabia dessa. A minha atuação como previdenciarista envolve principalmente a previdência, esse terceiro pilar, e o BPC. Legal. Tá? Aí as ações da saúde e as outras questões da assistência social, em geral, eu não trabalho. Mas vai envolver toda a previdência e o benefício de prestação continuada. Legal. Tá? Agora, me tira essa dúvida sobre essa questão se você já atuou ou conhece como funciona esse exemplo, por exemplo, de mãe de autista. Sim. Agora vamos para a diferença, então, dos benefícios. O que nós temos, né? Dentro do sistema de previdência, o primeiro requisito para você ter qualquer benefício previdenciário é estar contribuindo para esse sistema. Isso quer dizer que, se você não contribuir para o sistema, você não vai ter direito aos benefícios. Por isso que você tem tantos benefícios negados
Por exemplo, a situação que as pessoas acreditam que elas vão ter direito à aposentadoria por idade, independentemente de ter contribuído para a Previdência. Isso é um mito. Isso é uma fake news que existe na cabeça das pessoas e que, na verdade, você precisa de, no mínimo, 15 anos de contribuição para o sistema previdenciário para poder aposentar por idade. Então, não adianta a mulher chegar com 62 anos de idade e pedir uma aposentadoria por idade se ela não tem tempo de contribuição. Ela precisa ter tempo de contribuição, tá? Então, essa é a primeira característica do sistema previdenciário ou da previdência social. Você precisa contribuir. Tem algumas exceções que você consegue, por exemplo, dispensa de carência, mas filiado ao sistema você tem que estar. Completamente diferente é a assistência social no benefício de prestação continuada. Por quê? Não é um sistema contributivo, no sentido de que eu não preciso estar contribuindo para o sistema para receber prestações. O sistema da assistência social, ele é devido para qualquer pessoa que dele necessite. Que legal. Então, o primeiro requisito da assistência social e do benefício de prestação continuada é a necessidade do benefício. E aí a gente vem, então, o primeiro requisito é a miserabilidade nos termos da lei, tá? O que é a miserabilidade nos termos da lei? Para o INSS, é 1/4 do salário mínimo per capita. Nossa. Então, se a família recebe até 1/4 de salário mínimo per capita, já vai atender esse requisito. Atenção para essa informação que eu trouxe, né? Primeiro, a lei traz uma definição específica do que entra para o cálculo da renda per capita. Então, tem algumas remunerações, alguns rendimentos que a família pode receber que não vão entrar para o cálculo. Por exemplo, se uma outra pessoa da família receber o BPC. Entendi. Então, esse valor desse BPC não vai entrar para esse cálculo. E também tem que se observar dentro do cálculo quais são os elementos ou as pessoas da família que são consideradas para esse cálculo. Porque a gente parte da ideia de família, né? E cada um vai ter uma ideia de família que vai colocar. Sim, então, claro. tem gente que vai colocar o cachorro, vai colocar a tia-avó, vai colocar... Enfim, depende das configurações. Mas para a lei, vai ter uma definição específica. E tem pessoas que a gente vai considerar família e que não vão entrar no cálculo. Então, isso também pode ser benéfico. Tá. Né? De qualquer forma, assim, é muito baixo, né? Exato. Eu não consigo imaginar alguém que viva nem com salário mínimo, que dirá... 1/4 do salário mínimo por pessoa. Exato. É muito baixo. Tanto, e aí esse é minha segunda questão que eu trago nesse critério de renda, é que o STF tem um julgamento sobre isso de alguns anos atrás que declarou inconstitucional esse 1/4 do salário mínimo. E determinou que os juízes desconsiderem esse critério. Então, o que a gente tem hoje? O INSS seguindo o critério de 1/4 do salário mínimo, porque está previsto em lei, e o judiciário desconsiderando esse critério de 1/4 do salário mínimo. Então, o que é frequente na concessão desse benefício de prestação continuada? As pessoas entram, têm o benefício negado, procuram um advogado previdenciarista e aí, judicialmente, a gente consegue a concessão desse benefício se o problema for o critério de renda. Ah, legal. Então, ou seja, pessoas que já tentaram e tiveram isso negado, elas podem tentar de novo desde que elas busquem um advogado. Porque aí seria em vias judiciais, né? Se o problema da negativa do benefício foi em razão da renda. Porque geralmente as pessoas vão buscar o benefício por vias administrativas? Qual que é esse caminho? Sim. Todos os benefícios, inclusive os previdenciários, eles podem ser requisitados sem a necessidade de pessoas que façam a intermediação, né? Então, todos esses benefícios podem ser concedidos. Era uma coisa que eu orientava os meus clientes no escritório. Vai lá, tenta e vê o que vai vir e tal, depois você pode voltar. Eu parei de orientar dessa maneira porque dá muito erro. E aí as pessoas podem acabar perdendo direitos, podem acabar perdendo renda mesmo nesse procedimento, tá? Mas, em regra, esses benefícios podem ser requisitados. No caso do BPC, você vai entrar no meu INSS, você vai fazer, por exemplo, o CAD único e você faz a requisição desse benefício, né? Tem uma etapa no CRAS que se faz a entrevista para poder ver a renda, etc. Só explica para as pessoas o que é CRAS, para quem não conhece. Eu não vou saber a Tudo bem. sigla certinho, mas o CRAS, né, são unidades de atendimento da assistência social. É um centro de referência da assistência social, se não me engano, é alguma coisa assim, né? Tá. Lá nesses espaços, as pessoas têm atendimentos de assistências sociais que fazem acompanhamento das famílias, né? Tá. Posso abrir um parênteses bem grande aqui Sempre, agora? Claro. Por que eu toquei nesse assunto de mãe, de autista e tal, né? Aqui, ó, acharam pra nós aí, ó, a sigla para... Isso aí mesmo. Acertei, ó, Centro de Referência e Assistência Social. É isso aí. Então, assim, porque, por exemplo, eu tava esses dias vendo, né? Às vezes a gente corre lá no Instagram e aí tem aquelas vaquinhas que são feitas, né? Às vezes eu olho lá e acabo contribuindo. E vira e mexe tem essas famílias
que são muito pobres e que não têm nem conhecimento do que é um autismo, que às vezes, né, tem ali um adulto já, mas que é um autista, que ele é mantido, às vezes, amarrado, de formas até que não é uma forma muito humanizada, mas é o que eles tinham de recursos. E às vezes eles precisam de ajudas financeiras até para ter uma estrutura melhor. E que são pessoas e famílias que nunca tiveram nenhum tipo de contribuição ou auxílio. E isso vira e mexe, eu fico pensando, eu falo, gente, como que uma mãe de um autista consegue ter uma vida laboral, como uma mãe de uma criança que não vai ter essa necessidade, né? E com quem que essa criança fica? Porque as escolas, elas ainda não têm uma estrutura adequada, né? Não existem ainda estruturas adequadas, assim, embora se fala muito, mas não tem, essa que é a verdade. E aí isso me chamou a atenção sobre esse direito. Só que muita gente critica essa questão de assistência social, fala que a assistência social é para vagabundo, né? Fala que os benefícios assistenciais, quem vai buscar CRAS. Então, eu acho que é interessante a gente abrir um parênteses. Isso que o Saulo está trazendo para a gente, todos os critérios que precisam ser seguidos. Dificilmente vai acontecer, pode até acontecer um caso ou outro, de ter alguém que não deva receber o recurso, recebendo o recurso. Mas eu acho que é muito raro, né, Saulo? Não diria que é muito raro. Na verdade, eu acho bastante frequente. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que parar de conceder o benefício. E isso é uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas. Gente, o público que nós estamos atingindo é esse. Ah, mas tem gente que ganha... Mas tá fora do público. Então, a lei tá correta. O que tá errado é quem está requisitando esse benefício sem ter esse direito. E aí, se eu sei de alguém que recebe Pode ser feita a denúncia. E onde que eu faço? Então, o próprio INSS recebe pelo canal de denúncias. Então, aí você já me apresentou uma coisa que eu gosto, que é assim, algo não está certo, me incomoda, ao invés de eu criticar todo o benefício, então vai direto nessas pessoas que não deveriam receber e denuncia. Exato. Legal. Inclusive, Bruna, no meu escritório, eu já faço, por exemplo, essa seleção, e isso é uma pauta ética, né? Um critério ético da minha atuação. Uhum. Então, quando chega algum cliente meu, que eu vejo que não tenho, que está longe de ter o requisito de renda para poder solicitar um benefício, eu já explico para a pessoa, e a pessoa muitas vezes quer ocultar rendas, eu falo, isso não é possível de ser feito, né? Eu não faço esse tipo de operação. Então, lá na consulta, e é uma coisa que assim, eu deixo meus clientes absolutamente tranquilos, inclusive de discutirem essas situações, porque alguns nem mesmo têm a percepção de que isso é ocultação de renda, que isso é um crime, etc. Mas eu deixo isso claro para eles. Então, mas aí é o problema que a gente entra na questão de valores éticos que a gente tem no país, né? Uhum. Do famoso jeitinho, né? Se você tem uma renda, né? Se você tem condições, por que você vai solicitar um benefício que foi feito para pessoas que não têm condições? Então, mas eu acho que a grande questão que nós temos aí, Bruno, que eu acho muito interessante, é o seguinte: vai existir aí uma parcela de população que fica no meio termo. Porque assim, vamos imaginar uma pessoa que tem... Uma pessoa com deficiência dentro de uma família pode gerar custos e impactos muito significativos. Sim. Tanto trazendo dificuldades para as pessoas que trabalham, e aí precisam dividir seu tempo laboral também para cuidar dessa pessoa, né? E isso não necessariamente é um fardo, mas é um dado, né? Essas pessoas têm que dividir o seu tempo, quanto com necessidade de recursos materiais, de pessoas, serviços, etc. Né? Então isso já tem um impacto. Agora você imagina, tem pessoas em situação de miserabilidade que vão receber auxílio do governo. Tem pessoas na outra ponta, que tem muitos recursos e nem precisam de recursos governamentais. Só que existe um meio termo de pessoas que não tem alguma renda, mas ela não é suficiente para cuidar dos seus parentes, dos seus afetos, entendeu? E o que é o trabalho da advocacia, o que é o trabalho, grande parte que nós temos, de questionar até a própria legislação. Então, assim, esse 1/4 do salário mínimo, em algum momento, estava na legislação, e isso foi questionado, e quem traz as teses é sempre a advocacia, né? Sempre o advogado que cria uma tese, lança para o sistema judiciário e coloca ele para funcionar. E ele se manifestou no sentido de que, sim, realmente é inconstitucional esse critério, e ele se manifestou pela segunda vez dizendo que era inconstitucional. Na primeira vez estava tudo certo, né? O STF, eu estou falando. Então, é uma luta, né? Foi uma conquista da advocacia e desse movimento de apontar que a legislação estava incoerente. E em algum momento, essas pessoas que tinham um pouco mais de 1/4 salário mínimo eram tidas como erradas quando solicitavam o benefício, né? E a gente conseguiu mudar o entendimento para chegar numa construção de que, olha, pode ser um pouco mais. Então, isso está sempre em disputa, né? E aí temos esses extremos que fica claro de visualizar uma situação de uma pessoa que esteja errada, mas temos alguns meios termos. E é nesses meios termos, Bruno, que eu acho muito interessante, que às vezes chegam clientes meus, que eles insistem na situação deles, e às vezes eu nem tô tão convencido assim.
Só que eles insistem, eles trazem, eles falam da dor deles, da dificuldade deles e como eles estão sofrendo com aquela situação. E aí eu paro e falo assim, para, Saulo, né? Deixa eu tentar entender o que eles estão me trazendo. Em vez de eu julgar, de eu já colocar a pedra, enterrar o caso deles, deixa eu tentar entender como que é a situação deles. Porque eu preciso levar isso para o judiciário. Então, eu preciso acreditar na causa do meu cliente e eu não posso tratá-lo com desdém naquilo que ele está me trazendo, por mais que no primeiro momento eu não acredite. E muitas vezes eu mudei minha concepção e aí eu passei a defender meu cliente e aí eu já fico revoltado quando o magistrado não entende, sabe? Quando o juiz que vai julgar aquela determinada situação não compreende aquilo que está sendo discutido, né? Então... você tá me trazendo uma perspectiva, assim, muito empática da tua atuação, né? E, assim, de outras áreas, né? Claro, como empresária, eu atuo mais na parte empresarial, assim, mesmo quando sou requisitada para atuar como técnica, Sim. né? E não tem esse olhar empático. Não tem. Isso é uma coisa, Bruna, que foi construída no meu percurso. Tiveram vários momentos, né, para que essa característica fosse construída. Mas uma das mais marcantes minhas foi dentro da Secretaria de Educação, porque eu não estava lá como um jurista, eu não tinha a função de fazer pareceres jurídicos, etc. Eu estava lá para atuar como um gestor, né? Só que em determinados momentos, pela minha formação, eu era requisitado para dar um olhar jurídico para aquelas questões, né? E aí eu olhava o papel e falava assim, não dá. E aí eu tinha um amigo, né, um grande amigo meu lá do Tocantins, que ele ficava irritado com essa minha postura e falava assim, para de falar que não dá, sabe? Olha o que você tava... Só sabe falar que não dá, esse povo do direito é muito chato, ele falava. E aí eu tinha sempre ele me lembrando disso, então eu pegava, não dá. Ele para de falar, não dá. Olha, né, analisa, vê. E aí eu comecei a perceber isso, que nós, do direito, geralmente somos o do não. Chega lá e fala, não pode. E aí acaba a discussão. E aí, com isso, eu comecei a ter um outro olhar, e eu acho muito interessante a posição que eu tenho, porque eu entendo a linguagem jurídica. Então, é muito difícil quando alguém chega pra você e fala assim, não dá. Se você não entende o que tá sendo discutido, morre aí, né? Agora, se eu sou a pessoa que entende a linguagem, e a primeiro momento eu acho que não dá, mas... vamos investigar um pouco mais? Vamos ver se dá? Aí o negócio começa a fluir, entendeu? Então, você começa a construir caminhos jurídicos ou você começa a construir outras possibilidades para viabilizar aquilo que está sendo requisitado, né? Nossa, e você foi falando isso, foi me dando uma dor no coração. Porque eu fico pensando assim, nossa, imagina só as pessoas que passam por esses problemas, né? Para poder recorrer ou buscar um auxílio social, é porque elas estão passando por situações. Aí eu já vou no outro lado, né? Porque minha formação primeira é administradora, a segunda é psicanalista. Então, nesse outro lado, eu consigo refletir um pouquinho o que passa na psique humana, né? De sofrimento. Imagina para essa pessoa que precisa de um benefício assistencial, como que ela já está se sentindo, né? Às vezes tem um sentimento ali de baixa autoestima, de desesperança, né? Às vezes até um pouco deprimida, né, em relação às coisas, e aí se deparar, às vezes, com um advogado que fala não dá. Deve ser muito doloroso. Sim. E esse é um trabalho nosso na Seguridade Social, que é assim, ó, eu não vou só conceder um benefício, eu vou pensar na proteção integral dessa pessoa. Então, por exemplo, o benefício de prestação continuada é um benefício que ele é pontual, então ele vai ser recebido, e ele é precário, ou seja... deixou de existir alguma das características dele, ele é perdido. E ele não passa para dependentes. Então, quando, por exemplo, você vê uma situação, vamos imaginar de um pai de família, né? Que tenha filhos menores que cuidam deles porque a necessidade assim se impõe. E ele recebe o benefício de prestação continuada. Eu, como advogado previdenciarista, jamais iria indicar só receber esse benefício. Eu já ia indicar, paguem para a Previdência pelo seu pai. Por quê? Porque... se acontecer o evento morte dele, vocês precisam receber a pensão por morte. E o benefício de prestação continuada não vai conceder esse benefício. Então, é um cuidado que a gente tenta ter integral com aquela família, não só com aquele beneficiário, né? Esse é um trabalho meu dentro da Previdência. Eu não desenvolvo um bom trabalho se eu não fizer essa análise. E o que é mais doído? Porque existe uma análise técnica que nós fazemos. E muitas vezes nessa análise técnica, o resultado, a conclusão é, você não tem direito ao benefício, né? E a pessoa, às vezes, necessita do benefício, né? Isso até agrava o problema que aquela pessoa está enfrentando. Então, ao mesmo tempo, você tem que ter uma notícia muito severa, né? Muito gravosa como essa, você não tem direito ao benefício.
e sem deslegitimar e sem desistir daquela pessoa que tá na sua frente, né? Então, assim, você não tem direito. E aí, né? O que a gente vai fazer a partir de agora? Eu acho que saber como comunicar isso é muito importante, né? Porque no meu início, né, de vida profissional, quando eu tinha 18 anos, eu cheguei a trabalhar num escritório de advocacias. E eu confesso que eu peguei ranço de advogado. Porque, assim, lá se tinha muito o atendimento dativo pela OAB, né? É dativo que fala. É. Então, acabavam atendendo pessoas que não eram um perfil que, às vezes, eles gostariam de atender. Sim. E a forma como aquelas pessoas eram tratadas era algo que me deixava um pouquinho revoltada, sabe? Sim. De serem vistas, às vezes, como um número de processo e não como uma pessoa. Sim. E, às vezes, notícias dadas dessa forma, com esse pragmatismo, né? Sim. Sem essa humanização, nem que fosse fingir, né? Porque eu sempre falava assim, finge. Vai fazer aula de teatro, interpreta um personagem que tem o mínimo de consideração. Eu dava o exemplo da Fátima Bernardes, né? Falava assim, ó, quando ela vai dar uma notícia ruim, tem uma técnica ali, porque eu entendo o que você tá falando, né? O fato da pessoa não ter direito ao auxílio não quer dizer que ela não tenha a dor, ela não tenha o sofrimento, ela não tenha a situação difícil. E vai continuar com a necessidade. E vai continuar com a necessidade. E, Bruna, você sabe que esse é um dos grandes desafios que eu encontrei na advocacia, principalmente no início. Por quê? Porque a advocacia é uma atividade privada. Ou seja, isso quer dizer que eu vou me sustentar através dessa minha atividade. E agora você pensa, o público que eu atendo é um público necessitado. Em geral, chega para mim porque não consegue trabalhar, porque já está idoso, porque precisa de um benefício e eu preciso cobrar para eu poder me sustentar, senão eu não consigo desenvolver meu trabalho. E isso já é uma dor, era uma dor maior, né? Hoje eu aprendi a lidar um pouco melhor, mas... E aí, né? Como fazer? E algumas lições nesse processo de atendimento, eu comecei a ganhar, sabe? A descobrir algumas lições. O primeiro deles, e eu acho que eu descobri nem tanto exercendo a advocacia, mas remunerando outras pessoas em outras atividades que eu tinha. Eu percebi que é o seguinte, que o profissional que a gente mais gosta é quem a gente tem que remunerar, principalmente porque você quer que ele permaneça no mercado. Se você fica pedindo pro profissional que você mais gosta, para ele te dar mais desconto, para ele fazer de graça, você está excluindo, eliminando aquele profissional que é o melhor do mercado. Porque aí o que você não gosta, que é, sei lá, às vezes grosseiro, intransigente, ele vai permanecer, porque ele cobra. E aí agora o outro, né, que é mais empático, que é mais simpático, que é mais aberto, você tá excluindo ele do mercado. Então essa foi uma das lições que eu tive, né? E que eu tento levar, inclusive, na remuneração das pessoas que eu contrato. Inclusive, que serve para quem estiver assistindo que for advogado e que às vezes tem esse olhar social, porque é um olhar social. Sim. De se olhar dessa forma e poder se sentir livre para poder fazer a cobrança sem ficar com aquele sentimento de culpa que pessoas altruístas geralmente têm. Exato. Então, e essa foi uma segunda dificuldade que eu tive. Por quê? Porque é isso, assim, você se sentia desconfortável em cobrar, né? E eu percebi que, assim, não tem como. Uma das coisas que mais me ajudou a perceber isso foi quando eu resolvi montar meu escritório e eu tenho um gasto mensal que, independente do que eu fizer, ele vai estar me cobrando. Eu tenho que pagar as contas, senão eu vou ser expulso da minha sala, senão eu não vou comer, senão eu não vou pagar luz, não vou ter internet, não vou ter o programa de cálculos. Então, basicamente assim, a água bateu na bunda, porque eu não tinha opção, eu tinha que cobrar, porque senão eu não poderia permanecer exercendo a minha profissão. Então, esse foi outro start, porque aí eu não tinha como falar, deixa quieto, não precisa me pagar. Eu tinha que cobrar, eu tinha essa necessidade. Então, essa foi uma segunda lição que eu tive. E a terceira foi que, assim, a gente é sempre muito requisitado para poder dar uma olhadinha, só analisa um pouquinho aqui, e às vezes isso pode ser rápido, em geral não é. Em geral, você demora muito tempo para fazer uma análise de um processo, alguma coisa assim, às vezes 2 horas. 2 horas num dia útil é muita coisa. Eu poderia ter terminado de atender o cliente, poderia ter terminado de fazer outra coisa. Então, o que eu aprendi? Que, sim, eu faço isso, eu acho que minha profissão exige, eu também não quero absolutamente tudo que eu faço, pedir uma remuneração por isso. A grande parte das coisas que eu faço é de maneira gratuita, né? Mas eu aprendi que aquilo tem um custo para mim. Então, eu posso dar uma olhadinha? Na minha cabeça já vem quanto que aquilo vai me custar. Porque aquilo vai me custar, né? Então, tudo bem, eu dimensiono o custo e eu resolvo fazer ou não fazer, né? Seja porque é um procedimento que eu quero fazer em benefício daquela pessoa, seja porque pode ser uma estratégia comercial minha, né? As duas coisas coexistem nessa minha tática, né? Mas só que você me deu um start aqui. Por exemplo, eu sou super fã
de ajudar as pessoas, tá? Não vou aqui entrar em juízo de valor, de tipo de ajuda certa ou errada. Eu sou o tipo de pessoa que eu vou lá, entro nas vaquinhas. Se eu tiver um dinheiro, eu entrego pra pessoa, vai comprar droga, que compre, entendeu? Ela pediu ajuda, eu tinha como dar, dei, enfim, né? Você está contribuindo para o tráfico de drogas. Que seja, eu tô ajudando aquela pessoa. Sim. Eu já não tenho mais essa paciência, sabe, Saulo? Até porque na fase de juventude, né, da militância toda que eu vivemos, a gente sabe o trabalho que dá modificar uma realidade aqui, outra ali. Precisa de ter tempo. Sim. E quando a gente é adulto, a gente não tem mais esse tempo. Então, eu falo assim, se eu não posso mudar a realidade de todas as pessoas em situação de rua da minha cidade, pelo menos aquele momento eu posso mudar. Eu dou um alimento para aquela pessoa, aquele momento eu posso mudar. Só que eu comecei a pensar aqui, você falando, de, por exemplo, quantas pessoas às vezes eu já conheci, que às vezes podiam ter um auxílio desse de benefício e prestação continuada. Benefício de prestação continuada. Eu aprendi bastante coisa hoje. E às vezes eu posso, por exemplo, pagar para essa pessoa um advogado. Uhum. Às vezes eu não preciso pagar o benefício, porque eu lembro de um familiar que eu tenho que pagava para uma família, ajuda mesmo financeira. Eu também faço isso, tá? Uhum. Ajudo ali com aluguel e tal, alguma coisa assim. Mas eu fiquei pensando assim, talvez fosse até mais barato eu pagar um advogado. Uhum. Porque se a pessoa realmente tá numa situação de miserabilidade, paga o advogado, se ela entra dentro dos requisitos, ela consegue o benefício, poxa. Né? Aí, fica o convite aí, né? Para pessoas que querem ajudar de repente, às vezes compensa mais você pagar um advogado. Bruna, e esse é um dos grandes prazeres do meu nicho de atuação. Por quê? Porque geralmente a gente detesta contratar advogado, porque advogado, ele vem quando tem um problema, quando tem alguma situação muito ruim para resolver e tal. Dentro do direito previdenciário, eu consigo dar boas notícias, sabe? Eu consigo planejar boas coisas, eu consigo preparar as pessoas para o futuro, sabe? Então, isso é muito gratificante da minha profissão no nicho que eu estou hoje. Então, quando uma pessoa senta comigo para fazer um planejamento previdenciário, eu consigo mostrar para ela qual que é o melhor momento para aposentar, qual que é o maior benefício que ela consegue obter, e isso é muito gratificante. Eu mostro para ela em termos financeiros, ainda mais você que é administradora, né? Em termos financeiros, quanto que ela vai ganhar fazendo essa estratégia que a gente consegue desenvolver. Só para trazer um exemplo aqui. Teve uma vez uma pessoa que me procurou, era inclusive pai de um colega meu, né, da faculdade. E, olha, queria ver a questão de aposentadoria, conferir e tal. E eu olhei aqueles documentos que eles tinham mandado, eu falei assim, gente, nós precisamos conversar amanhã, urgente, assim. E a gente sentou e conversou. Eu falei assim, olha, eu falei que eu precisava conversar amanhã com vocês, porque você, a cada dia que passa, tá perdendo o que você tá me pagando em uma consulta. Caramba. A cada dia que passa, você perde o que você está me pagando em uma consulta. E isso já faz 1 ano e meio que você tá perdendo. Nossa. Era muito dinheiro. Era Sim. muito, muito, muito dinheiro. Falei assim, então você vai hoje protocolar esse pedido de aposentadoria. Hoje, né? Porque é necessário. E aí a gente fez o pedido de aposentadoria e tudo. Então, quer dizer, olha o retorno financeiro nesse caso que eu consegui dar. Nem sempre é possível fazer isso, mas nesse caso ficou muito gritante essa situação, né? Uhum. E é assim, às vezes as pessoas ficam evitando de procurar advogado, mas por quê? Às vezes é a pessoa que vai te resolver o problema. Com certeza. Bom, eu sou suspeita, né? Porque a primeira empresa que eu abri, ela não tinha nem nascido oficialmente, eu já tinha advogado. Mas, Saulo, já que você trouxe exemplo aqui, eu gostaria que você contasse um case para nós. Tá. Um case de sucesso, né? De como que... um exemplo de como que você pôde ajudar positivamente alguém, uma família, e como que isso te pagou mais do que dinheiro. Tá. Teve um caso que para mim foi bastante marcante, foi um dos casos do início da minha atuação na Previdência, né, que era uma família que eu já estava atendendo em razão de algumas outras questões, e uma das pessoas da família, né, a mãe chegou para mim para poder ver a aposentadoria e talvez uma pensão por morte. Ela já tinha levado vários nãos de outros advogados, olha, não tem jeito a pensão por morte, a aposentadoria é só daqui muitos anos, tal, então ela tinha alguns nãos aí na carreira dela, né, no percurso dela. E eu analisei a primeira vista, foi assim, não tem como.
E aí, eu ouvia muito a dor. Por quê? Porque a história da família é uma história que uma família que teve uma pujança econômica muito grande no passado. E teve, né, os percursos da vida, e aí perderam todo esse patrimônio que eles tinham. E aí a situação foi muito traumática para todos eles, tanto que isso gerou adoecimento de membros da família. Isso foi muito triste. Então, a situação toda eu já percebia que era muito dolorosa para todos eles. Para todos eles. E aqueles benefícios que eles estavam me pedindo representavam algum alento, porque a família ainda precisava se esforçar muito para ter o mínimo de renda, porque já não tinham mais patrimônio, né? Nossa. E a resposta inicial era não tem jeito. Mas aí eu falei assim, e isso é uma prática que eu tenho, assim, eu não gosto de dar não. Então, geralmente, quando eu dou um não para algum cliente meu, aquilo fica na minha cabeça, eu fico assim... Não tem como eu dar um sim, né? Assim, não tem como eu dar um sim. E a profissão do advogado é sempre estar estudando, né? A gente sempre está desatualizado, então a gente sempre tem que estar estudando. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E aí, em determinado momento, eu vi uma possibilidade de aposentadoria, inclusive de pensão por morte. Inclusive, eu vou comentar aqui essas duas estratégias, porque pode ser o caso de muitas pessoas, né? Primeira questão. Já vou dar um spoiler, ela saiu com os dois benefícios. Ela saiu com a pensão por morte e ela saiu com a aposentadoria, né? Primeira questão, da pensão por morte. Por que era o problema? Porque quando o marido, né, o cônjuge, faleceu, ele não estava contribuindo para a Previdência. Então, ele tinha perdido a proteção da Previdência, ele não estava mais filiado à Previdência Social. Então, nesse cenário... Em regra, você não tem o direito à pensão por morte. Inclusive, é um apelo muito grande que eu faço para as pessoas nunca deixarem de estar filiadas à Previdência. Porque foi o que aconteceu. No período que ele deixou de estar filiado, ele perdeu o direito ao benefício. Né? Ou melhor, a família perdeu o direito ao benefício. E aí, ela recebeu o não dos outros advogados. Né? Qual foi o nosso ganho nesse caso? Né? Porque essa foi a análise que os advogados fizeram. Existe uma previsão na legislação, inclusive bastante aceita pelo INSS, que quando a pessoa preenche os requisitos para algum outro benefício, antes de acontecer a morte, então, no caso dessa pessoa, ele atingiu os requisitos da aposentadoria antes da morte. Mesmo que ele não tenha solicitado, a família vai ter direito. Olha que interessante. Então, ele tinha, há poucos meses, completado o requisito etário, ele tinha feito 65 anos, tinha o tempo de contribuição necessária, a carência necessária, então ele poderia ter requisitado a aposentadoria. Não fez, e aí... a esposa conseguiu fazer a solicitação da pensão por morte e recebeu o benefício, né? Isso foi reconhecido pelo próprio INSS. Então, nossa, que bom. Deve ter sido um alívio para ela. Nossa, como? Foi, assim, uma festa muito grande. Para mim também, sabe? Eu fiquei muito feliz. Eu fiz questão de ligar, olha, tem uma excelente notícia. Não acredito, aquela reação é muito gratificante. Então, essa foi em relação à pensão por morte, né? E na aposentadoria, o que a gente conseguiu? Realmente, tinha, né, o critério etário e tal, só lá na frente. Mas, além do critério etário, ela ainda demoraria alguns meses a mais, porque faltaria algum tempo de contribuição, alguma carência, alguma coisa assim. Eu pedi toda a documentação que ela tinha disponível, né? Fiz análise. Descobri que ela tinha um período na carteira de trabalho que estava faltando no CNIS dela, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, e é o documento que o INSS observa quando ele vai conceder a aposentadoria. Então, ela tinha um tempo na carteira que não estava no banco de dados do INSS. E pedi para que fosse incluído. E aí, busquei documentação, né? Lá no antigo emprego, a gente fez todo um dossiê muito bem fundamentado e fizemos a solicitação. E aí, ao invés de esperar alguns meses depois que ela completou a idade, ela conseguiu aposentar na idade que ela fez, né? O requisito etário. Que legal. Então, ela ganhou aí alguns meses simplesmente porque tinha um erro lá no cadastro dela e tudo mais. Então, ela saiu com 2 benefícios. Isso foi, assim... Nossa. Muito gratificante. Foi muito, muito, muito feliz. Eu imagino. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso tudo demora muito? Essa é a pergunta de ouro. É a pergunta que eu mais recebo e a pergunta mais difícil de prever. Por quê? Depende absolutamente de muitos fatores, tá? Tem casos que a gente solicita e que o INSS tem utilizado cada vez mais a tecnologia, a inteligência artificial para poder fazer análise de benefícios, etc. E que o benefício é concedido em questão de horas. Nossa. É possível. Mas é a exceção, tá? Okay. Nem fique pensando que vai ser assim. Essa é a exceção. Até porque quando um advogado faz um pedido, ou pelo menos assim deveria ser, ele vai fazer uma análise bastante extensa. E, em regra, 98% dos pedidos que eu pego tem algum ajuste ou alguma correção para ser feito. Então, a gente vai pedir alguma correção. E aí, quando a gente pede alguma correção, algum ajuste, algum detalhe, aí vai cair na mão de uma pessoa. Caindo na mão de uma pessoa, geralmente elas têm fila de coisa para fazer. Então, cai na mão de um servidor, o servidor às vezes tem 1 mês, 2 meses de benefícios
pra julgar antes do seu, né? Pra analisar antes do seu. E às vezes chega na mão dele e fala assim, ih, faltou um documento, deixa eu pedir mais um documento. E aí volta pra nós, a gente tem prazo, então assim, é muito variado. É muito variado, né? E qual que é a minha função enquanto advogado? Ficar acompanhando isso, ficar monitorando, e a gente tem algumas estratégias para tentar fazer avançar, para tentar fazer andar. Já cheguei a judicializar só para que fizesse andar o benefício. Então, isso vai variar muito de caso para caso, tá? Ok. Eu tenho 36 anos, comecei a contribuir há 18 anos atrás. Quando eu tenho que começar meu planejamento? Seu planejamento. Eu sempre gosto de orientar as pessoas que façam uma consulta. Por quê? Porque às vezes a forma com que você está contribuindo é uma forma errada e você não vai se beneficiar tanto quanto você está imaginando, você está gastando dinheiro e aí até a sua data de aposentadoria você poderia estar economizando, né? Então, geralmente eu sempre recomendo uma consulta para quem está no período ativo de vida profissional, né? Agora, planejamento mesmo, eu vejo que por volta de 55 anos, 50 a 55 anos, já seria um período interessante. Por quê? Porque aí você consegue se planejar, seja para aposentadoria de idade, no caso de mulheres com 62 anos, ou seja, aposentadoria por tempo de contribuição para quem tem tempo suficiente para pegar as regras de transição. E aí a gente começa a juntar a documentação, a preparar as coisas. Então tem pessoas, por exemplo, que são pessoas com deficiência, tem aposentadoria muito interessante, uma das melhores aposentadorias que a gente tem no nosso sistema de previdência, que precisaria juntar documentação, preparar esse dossiê, já começar a organizar algumas coisas. E se a gente faz com tempo, é muito melhor. Porque tem algumas documentações que demoram, às vezes, 1, 2 anos para sair. Se a pessoa vem me procurar faltando 2 meses para completar a idade, pode ser que perca o dinheiro. Entendeu? Então, vir um pouco antes, alguns anos antes, é bem interessante. Ótimo. E, Saulo, olha, o tempo passou rápido aqui. Tô olhando aqui, porque é um assunto muito interessante para falar. Até porque, olha só, né? Enquanto a gente estava conversando aqui, para a gente finalizar a nossa conversa. Na época que a gente se conheceu, a gente estava em conselho de juventude. Quando eu comecei a trabalhar com juventude, foi numa época em que a nossa curva etária no Brasil era de maioria jovem. E a nossa curva etária está mudando. Então, a gente está com uma curva etária aí mais para pessoas mais velhas. E cada vez mais as pessoas mais velhas estão com uma perspectiva de aumentar significativamente em relação às pessoas mais jovens. E a nossa longevidade está mais alta. Né? Então, se as pessoas não cuidarem da sua aposentadoria e também do valor dessa aposentadoria, né? Porque vou deixar isso para um próximo episódio. Porque uma vez eu assisti um documentário que me chamou muita atenção. A nossa aposentadoria hoje foi feita pra gente aposentar e morrer logo logo. Só que a gente aposenta e vive mais 30 anos. Existe aí um buraco, uma lacuna que não se fecha. Tá. Bruna, nesse ponto, eu tenho 3 considerações para fazer, e são considerações que eu sempre faço com os meus alunos em sala de aula, porque essa revolta sempre aparece em algum momento da disciplina que eu dou de direito previdenciário, tá? Primeiro, o Brasil errou muito na condução de suas políticas previdenciárias, tá? Só para te trazer um dos exemplos dos nossos erros, né? Teve um momento que o Brasil tinha uma grande captação de recursos a título previdenciário. Esse recurso foi estatizado porque o Estado assumiu a previdência e ao invés dele investir e utilizar esse recurso para fins previdenciários, ele construiu pontes, criou empresas e etc. Tá. Então, houve um redirecionamento de todo o dinheiro da Previdência para outras finalidades. E aí, na década de 90, a gente chegou, olhou para o caixa e falou, não tem dinheiro, a Previdência está falida. Lógico, o dinheiro que era da Previdência foi utilizado para outros fins, tá? Não é um único erro. Teve uma sucessão de erros. Servidor público não pagava contribuição previdenciária até 1998. Nossa, passou a poder pagar contribuição previdenciária a partir de 1998. No estado de São Paulo, se não me engano, foi em 2006 que os servidores passaram a contribuir. Então, assim, tem muitos erros que tinham no nosso sistema de previdência, ainda tem erros, e nós ainda estamos ajustando todo esse sistema de previdência, e isso faz parte, né? O Google começou de um jeito, hoje já está diferente. Por quê? Porque é uma melhoria contínua, a gente vai melhorando pouquinho a pouquinho. Então, esse é o primeiro ponto. Nós
estamos aperfeiçoando nosso sistema de previdência, e isso é, talvez, eternamente, né? Uhum. Segundo ponto que eu acho muito importante a gente quebrar esse paradigma que está sendo muito doloroso, principalmente para os nossos pais e para os nossos avós. Previdência já foi utilizada como forma de manutenção da qualidade de vida, mas ela não é para esse fim, porque senão ela é insustentável. Previdência, ela é para subsistência. Então, as pessoas olham para a Previdência achando que vão continuar com a qualidade de vida que muitas vezes elas tinham na ativa, quando elas tinham, por exemplo, o funcionamento da empresa no ápice, sabe? Ou então a posição mais alta do posto de trabalho dele e dela. Não é o fim da Previdência. A Previdência é para subsistência. E embora eu defenda que sim, tem que se melhorar, não acho que a gente tem que se contentar com o mínimo e tudo bem. Mas perceber de que talvez não vai ser do seu ápice, né? Os maiores salários e remunerações que você ganhou, você vai continuar ganhando na aposentadoria. Não com a Previdência Pública. Daí a importância de se pensar, e eu acho que esse é um trabalho que você faz muito, na construção de patrimônio. Porque aí sim, o seu patrimônio construído e aliado à Previdência Pública podem te garantir a manutenção de qualidade de vida, tá? Isso está sendo muito doloroso para os nossos pais e avós, porque era a promessa que fizeram para eles, tá? Não é culpa deles, mas era a promessa que fizeram para eles, que eles iam manter qualidade, o padrão de vida, né? Com a aposentadoria. E não estão mantendo. Sim. E o terceiro aspecto, e esse eu acho um dos mais difíceis das pessoas aceitarem, eu não sei porquê, mas é que previdência é deficitária, sim. O regime de previdência vai dar prejuízo, gente, e tudo bem. Tudo bem, o Estado não é uma empresa, o Estado não tem que dar lucro, sabe? O Estado é feito para gastar. Eu falo aos meus alunos assim... E agora você entrou numa discussão... Muito problemática, né? Muito problemática. Mas o que eu falo pros meus alunos é assim, ó, se o Estado tem R$1 que ele poderia ter investido e ele não investiu, ele tá faltando com alguém. Porque o orçamento do Estado é muito disputado e se eu coloco R$1 em algum canto, alguém ficou sem. Então, o que eu falo é, gente, se o Estado pode gastar, ele tem que gastar. Ele tem que gastar, né? Claro que eu não vou dizer que ele tem que ter um endividamento desenfreado, né? Mas todos os estados são deficitários. Não existe um estado que não seja deficitário. Pelo menos eu desconheço. Saulo, né? aí... E só para concluir o raciocínio, né? Dentro da Previdência, vai ter déficit. O que é déficit? Quer dizer que o dinheiro que as contribuições previdenciárias são feitas não sejam suficientes. Mas tudo bem o Estado fazer aportes, né? Isso faz parte de regime de previdência de todos os países. Todos os países fazem aporte para o seu regime de previdência. A questão principal nós estamos trazendo segurança à população. Né? Que é seguridade. Seguridade. E o que eu falo para os meus alunos é assim, gente, se um benefício previdenciário, que é um benefício de contribuição, não é pago, onde vai desaguar essa pessoa que precisa de ajuda? Na assistência social. Quem vai arcar com isso? O Estado. E aí você entrou numa discussão de políticas públicas, né? Sim. Porque aí não tem jeito. Essa visão de... eu entendo essa sua visão, porque quando eu fiz administração, meu curso ele já tinha saído da bandeira de administração de empresas para administração de organizações. Então, tanto pública, quanto não governamental, quanto privada. E aí é um raciocínio que, para mim, ele é óbvio, né? Que a administração pública é para as pessoas. A administração privada é para o lucro. Mas isso não dá pra gente discutir aqui agora. Se a gente conseguisse discutir isso aqui agora, a gente mudaria talvez as eleições do ano que vem. O que não vai acontecer. Saulo, eu quero te agradecer pela tua participação. Quero que você deixe aqui como que as pessoas podem entrar em contato com você, onde elas te encontram para falar um pouco mais sobre previdência ou até benefícios assistenciais que elas possam necessitar. Tá. O principal canal vai ser a rede social. Então, eu tô no Instagram através do @SauloSimonBorges, tá? Simon, S-I-M-O-N. Lá eu posto alguns vídeos, eu posto algumas questões. A minha função como advogado é informar a população, então eu tento manter ativo. Nos últimos meses eu dei uma fragilizada, mas a intenção é continuar trazendo essas discussões. E eu adoro ouvir os casos e as situações que as pessoas trazem. Tanto que eu abro caixinha para falar, manda aí sua dúvida, né? Eu quero te ouvir na questão previdenciária. Justamente para eu poder oxigenar, entender o que as pessoas estão sofrendo, entender as dificuldades que elas têm. Então lá a gente consegue continuar essa conversa. E eu queria te agradecer muito, Bruna. Adoro o seu trabalho. Eu sou um admirador de você, você enquanto pessoa. Eu falo super bem, eu adoro essas referências, tanto que eu topei no mesmo instante que você me convidou, porque para mim é uma honra muito grande estar aqui com você. Imagina, Saulo, eu que te agradeço. E para quem está assistindo a gente, conhecendo agora a Transformare e vendo pela
nosso primeiro episódio. Vocês vão conhecer um pouquinho mais, vocês vão ver que eu conheço só gente legal. Só conheço gente legal. E um pouco desse episódio, desse podcast, na verdade, é justamente por um comentário que eu ouvi da fotógrafa num evento que a gente fez recente. Ela falou assim, Bruna, você só conhece gente incrível, né? Eu falei, é verdade. Então, assim, o Saulo... ele foi falando, né? Eu passei por uma situação de família recente muito dolorosa, de uma necessidade de benefício assistencial, muito dolorosa por parte de uma necessidade de aposentadoria. E eu conheço muitos advogados, e naquele momento, por eu estar envolvida na dor da família, eu fiquei pensando que advogado que eu iria indicar, porque eu estava preocupado com o atendimento que aquelas pessoas receberiam pela fragilidade que elas estavam emocional. E conhecendo advogados, eu fiquei muito preocupada com o atendimento mesmo. Então, estando aqui agora com você, Saulo, eu digo para as pessoas que estão aí, se vocês conhecem pessoas que estão passando por situações assim, ou mesmo de aposentadoria, que às vezes estão desacreditadas, eu acho que um advogado super humano que vocês possam conhecer é o Saulo. Eu indico realmente para que vocês possam ter acesso a ele, e também acompanhe ele nas mídias sociais, porque ele tá dando consultoria de graça, e depois eu vou falar para ele no final desse episódio que ele tem que parar de fazer isso. Gente, muito obrigada, esse foi nosso primeiro episódio, espero vocês no próximo.